Filosofias de detetives são, frequentemente, regras que os detetives adotam para a realização do seu trabalho, né? São aquelas regras que eles usam, né? As quais eles se dirigem, que eles defendem para realizar bem o seu trabalho de investigação, ou são filosofias que expressam a sua visão de mundo e a sua compreensão da natureza humana. Às vezes você encontra alguns detetives dentro da literatura que têm esses dois tipos de filosofia, né, expressos nas suas histórias. O Sherlock Holmes, por exemplo, é um, mas a gente encontra em outros também. Tanto uma filosofia que defende os procedimentos, né, como é que ele se comporta para fazer a investigação, quais são as suas regras, a sua filosofia para investigar e quais são as suas compreensões, a sua visão da natureza humana, do mundo, né, dos relacionamentos entre as pessoas. E aí eu selecionei alguns. A gente começa pelo mais famoso, que é o Sherlock Holmes, criado pelo Conan Doyle, cuja primeira história sai em 1886, O Estudo em Vermelho. E ele tem 4 novelas e 56 contos. E o Holmes, em várias histórias, defende uma postura quanto ao seu método de investigação, né? A mais famosa, pelo menos a mais famosa para mim, a minha favorita é que, tendo eliminado o impossível, o que fica, por mais improvável que pareça, é a verdade. Ou seja, quando você está fazendo uma investigação, você corta tudo aquilo que é impossível. Não pode ser resolvido assim. Isso aqui não tem como o crime ter sido cometido dessa maneira. É impossível. E aí o que ficar, depois que você elimina o impossível, mesmo que seja alguma coisa improvável, deve ser a verdade. É a verdade. Né? Porque você eliminou o impossível. Ele tem outras também. Ele tem uma que diz que todos os problemas se tornam infantis depois de explicados. Né? Que frequentemente quem lê as histórias do Holmes sabe que às vezes o Dr. Watson fica muito curioso e pergunta a Holmes como é que ele chegou àquela dedução, né? Aquela descoberta. E o Holmes se põe a explicar e quando ele termina de explicar, o Watson diz simples. Aí o Holmes tem uma história até que ele diz assim de uma forma até meio ressentida, né? Todos os problemas se tornam infantis depois que a gente explica. Né? Depois que você sabe a resposta, puxa, mas era tão simples. Pois é, mas você não tinha descoberto. O outro também famosíssimo, também da escola inglesa, é o nosso Hercule Poirot, criação da escritora Agatha Christie, cujo primeiro livro sai em 1920, O Misterioso Caso de Staves. Esse aqui é um que já tem até resenha no canal, Assassinato no Expresso do Oriente. E o Poirot é aquele que defende que o criminoso é uma criatura vaidosa. E como o criminoso é uma criatura vaidosa, ele, Poirot, se dispõe sempre a conversar. Conversar com as testemunhas, conversar com os suspeitos, conversar com aquelas pessoas que de alguma forma têm relação direta ou indireta com o crime que ele está investigando. Porque ele, Poirot, afirma que como o criminoso é uma criatura vaidosa, ele vai querer falar. E à medida que você conversa e você escuta a pessoa falando, ela vai acabar se traindo. Essa é a filosofia do Poirot. Converse. Converse, porque o criminoso vai acabar se revelando. Ele é muito vaidoso para não se revelar. Um outro detetive, né, um dos criadores do noir americano, é o americano Raymond Chandler. Esse é o primeiro romance, mas não a primeira história que ele escreveu com o seu detetive mais famoso, Philip Marlowe, O Sono Eterno. Ele começa a publicar em 1933 contos, né, e alguns contos com o Marlowe, mas o primeiro romance sai em 1939, que é O Sono Eterno. E o Marlowe tem algumas filosofias que se expressam mais nas suas atitudes, que se repetem em uma ou outra observação que ele diz, mas geralmente ele não repete.
que o Poirot repete mais, o Holmes repete mais, mas no que eu tenho lido, né, o Marlowe não se repete tanto, mas as suas atitudes expressam aquela filosofia que ele às vezes disse em uma ou em duas histórias. Em uma história, um dos contos, ele repete isso que está até no título. Encrenca o meu negócio. E uma outra, que é esse primeiro romance com o personagem, O Sono Eterno, ele diz que quando ele está se apresentando para um cliente, logo no início, no primeiro capítulo, ele dá a sua ficha, né, para esse cliente, que é um senhor muito idoso, um milionário, e ele diz que no seu currículo sempre consta a insubordinação. E realmente a gente nota que o Marlowe ele vai quebrando as regras, né? Ele quebra as regras para agir com a polícia, ele quebra as regras das leis mesmo, porque ele está pensando no cliente, ele se comprometeu com o cliente dele, né? Ou ele se comprometeu por laços de amizade, como vai acontecer mais tarde, por exemplo, em O Longo Adeus. Então a gente nota que o Marlowe ele é um homem que é insubordinado mesmo, está no seu currículo, mas ele obedece a um código de conduta, sim. E quem lê os livros percebe isso. Ele tem um conjunto de regras dele, uma ética dele. Mas existe essa ética e ele segue essa ética. Outro detetive com filosofia própria, aliás, são dois aqui, né? Nesse livro e em outros livros do Rex Stout. Esse aqui é só um, A Confraria do Medo, que é o Nero Wolfe, né? E o seu assistente, que é o detetive do trabalho pesado, né? Que é o Art Goodwin. E o Nero Wolfe, a exemplo de um dos seus predecessores, do Sherlock Holmes, o Nero Wolfe não gosta de mulheres, né? Ele desconfia delas, não gosta da presença delas, mas ele tem uma frase que num dos seus livros se torna realmente muito apropriada, quando ele diz que uma mulher, quando ela não é tola, ela é perigosa. E naquele livro que ele diz isso, ele tem toda a razão. Essa é uma das filosofias do Nero Wolfe. Não estamos aqui discutindo se a gente concorda ou não, mas naquele livro ele tem razão. E uma do Art Goodwin, que está no livro Milionários Demais, que eu já resenhei, eu vou deixar o link embaixo desse vídeo. O Goodwin, que é o assistente do Nero Wolfe, diz uma que é muito interessante. Assim como o Nero Wolfe tem essa desconfiança, né, básica das mulheres, o Art Goodwin aí, como se fosse para equilibrar, né? E o Rex Stout não era politicamente correto, tá? Ele escreve numa época em que isso não é preocupação dele. Então ele tem um detetive que diz isso, né? Que uma mulher, quando ela não é tola, ela é perigosa. E aí o outro detetive que trabalha com o primeiro diz, quando acusam uma mulher no livro Milionários Demais de ser aquela mulher que é a mulher fatal, a destruidora de homens. Eis o que o Art Goodwin diz. Nenhum homem jamais foi para o inferno por causa de uma mulher, a menos que ele já tivesse a passagem no bolso, ou pelo menos tivesse fuçado nos horários. Essa é a filosofia do Goodwin a respeito dessa ideia de mulheres que destroem os homens, né? Ele diz que se esse homem já não tiver a capacidade de se autodestruir, nenhuma mulher vai poder destruir, né? Nenhuma mulher vai poder levar um homem para o inferno se ele já não tiver no bolso do casaco dele a passagem para lá. Um outro é o também nosso querido, e todo mundo que acompanha bastante os vídeos em que eu falo de literatura policial, me ouve falar dele frequentemente, é o nosso Harry Bosch, criado pelo americano Michael Connelly. Esse aqui é apenas um dos livros, A Queda. E o Harry Bosch é um contemporâneo, né? É um detetive já contemporâneo nos dias de hoje, na Los Angeles de hoje. Criado por um escritor que ainda está vivo e produzindo, felizmente, que é o Connelly. E uma filosofia muito clara do Harry Bosch, que aparece em mais de um livro, que inclusive tem um livro que jogam isso na cara do Bosch, né? Para fazê-lo trabalhar, para servir, né? Para descobrir a verdade sobre a família de um homem que ele detesta. Mas aí esse homem que ele detesta vai atrás dele, atrás do Bosch, e diz para ele, ué, você não diz isso?
E a filosofia do Harry Bosch é essa: ou todo mundo importa, ou ninguém importa. Ou seja, você como policial, não tem ninguém que seja mais importante ou menos importante. Ou todo mundo tem importância, ou ninguém tem importância. E aliás, ele pega o caso, né? Esse desafeto dele, né? O desafia, jogando essa filosofia do Bosch na cara dele, e ele pega o caso. E temos também o Lincoln Rhyme, dessa série, escrita pelo Jeffrey Deaver. Esse aqui é um dos melhores, se não for para mim o melhor da série, Lua Fria. Muito bom mesmo, já li umas 3 vezes. E o Lincoln Rhyme é aquele detetive que aparece num filme, né, O Colecionador de Ossos. Infelizmente não fizeram outros filmes da série, e com aquele elenco. O Lincoln Rhyme, ele é um detetive que eu não encontrei nenhuma frase, né, para exemplificar isso. Eu estive mexendo nos livros, que eu tenho alguns livros da série, não tenho todos, mas tenho alguns, e não consegui encontrar uma frase que fechasse, né, que fosse assim exemplar para explicar a filosofia do Lincoln Rhyme. Mas a filosofia do Lincoln Rhyme é aquela de que ele é um detetive eminentemente científico. Ele se pauta pelas pegadas, pelas impressões digitais, pela análise que você pode fazer, né, misturando um reagente químico com um determinado produto que estava lá na cena do crime. Ele gosta de coisas precisas, de coisas mensuráveis. Enfim, ele se pauta por um comportamento científico diante da investigação, né? Ele não gosta, e nesse livro, no Lua Fria, tem um momento que ele fala sobre isso, desses policiais que vêm com aquelas impressões que eles tiveram sobre alguma coisa, que aquele testemunho foi visceral, né? Ele faz um comentário assim, pejorativo sobre isso, porque ele gosta daquelas coisas que você pode realmente observar, calcular, controlar, analisar. Enfim, aquela visão concreta, né? Usando dados concretos para você investigar um crime. E por último, o último que eu selecionei aqui é uma contribuição do Matheus Lima, que no vídeo Tag Detetives ele deixou para mim a citação de alguns detetives que ele considerava excêntricos, e aí ele colocou 2 que eu desconhecia. Eu fui fazer a pesquisa e sobre um eu não cheguei aí tão longe, mas o outro eu achei alguma coisa, só que eu não achei os livros, porque os livros que são desse autor aqui, Onobu Yonizawa, é um escritor japonês, e eu só encontrei os livros no Goodreads em japonês. Talvez haja alguma tradução para o inglês, mas em português não há. Mas existem os mangás, né, que eu não li, mas existem os animes. Eu assisti vários animes dessa série, legendados, né? Que é uma série Ryoka, né? Ryoka, acho que é assim que se diz. Centrada nesse rapaz, que é um detetive, né? Por força das circunstâncias, que é o Otaru Oreki, que é um jovem japonês, numa escola. E a gente tem, logo no primeiro episódio do anime, que eu espero que siga o livro, né? Mas eu não posso afirmar isso porque eu não tive acesso ao livro. Não leio japonês. E logo no primeiro episódio do anime, o Otaru, ele afirma: não faço nada que não preciso fazer. Se preciso fazer algo, eu faço rápido. E aí ele me lembrou, né, pelo comportamento dele nos animes, o Nero Wolf, né, com aquela indolência, né, aquela letargia do Nero Wolf, né, de fazer o mínimo esforço possível. Tem um episódio do anime que o Oreki diz que ele é um poupador de energia, mas a gente nota, acompanhando, né, os episódios do anime, que eu espero que sejam fiéis ao livro, gostaria mesmo de ler os livros, que essa afirmação dele de se preciso fazer algo, faço rápido, o leque de coisas que ele precisa fazer vai aumentando ao longo da série, né? Ele vai se abrindo mais para as pessoas. E eu achei até bastante interessante. Eu nunca tinha visto um anime, né? Eu fui ver esse, porque eu estava curiosa sobre o personagem, já que o Matheus tinha me dito que era um detetive. E eu achei muito boa mesmo, mas eu não posso julgar assim tão bem quanto o aspecto assim técnico, porque é o primeiro anime que eu vi, né? Pode ser que ele não seja tão bom para quem já viu muita coisa. Mas eu gostei bastante.
Nunca tive vontade de ver anime, porque os animes que os meus alunos comentam não me dão vontade de ver. E esse eu gostei. Eu gostei, inclusive, da maneira sutil quanto as histórias vão passando transmitindo essa passagem, né, da adolescência para a idade adulta e das confusões, das ambiguidades, das dúvidas, né, que a gente tem nessa fase da vida, né. E eu gostei bastante. E achei o Orek muito simpático. E são esses.